Estou estudando para o Enki, então vou começar a fazer vídeos de resolução de Enkis, depois vamos para as AVS e por aí vai. Então, a primeira questão do primeiro Enki, que foi do Enki 2012.1, foi uma questão da disciplina de números e funções reais. Ela diz bem assim: um corpo está contido num ambiente de temperatura constante. Decorrido o tempo t em minutos, seja dt a diferença entre a temperatura do corpo e do ambiente, segundo a lei do resfriamento de Newton, dt é uma função decrescente de t, com a propriedade de que um decrescimento relativo a dt menos dt mais h sobre dt no intervalo de tempo entre t e t mais h. Depende apenas da duração h desse intervalo, mas no momento em que essas observações, mas não no momento em que essas observações se iniciou. Isto posto, responda a pergunta. Então vamos lá para a pergunta. Ele coloca aqui uma formulazinha, né? E diz que dt é a diferença entre temperatura do corpo e do ambiente. Aí ele fala bem assim, a pergunta é a seguinte: em um certo dia, a temperatura ambiente era de 30 graus. A água fervia a 100 graus numa panela. Então, num dia que a temperatura era de 30 graus, a água fervia a 100 graus numa panela. 5 minutos depois de apagado o fogo, ficou com temperatura de 60 graus. Qual era a temperatura da água em 15 minutos após apagado o fogo? Certo? Então, vamos lá para resolver. Como eu falei, a coisa importante que a gente tem nessa questão aqui é que dt é a diferença entre as temperaturas, certo? E a formulazinha, o intervalo de tempo, ele dá algumas informações aqui importantes. Vamos lá. Olha, vamos colocar quando o tempo for zero, quando t for igual a zero, que vai ser o momento em que o fogo foi apagado. Que ele vai servir de referência para os outros, né? Porque ele fala 15 minutos depois, 5 minutos depois. Então, logo vai existir uma constante A. Então vai existir uma constante A que ela seja maior que zero e menor que 1, tal que a função dt seja igual a d0 vezes a elevado a t, onde d0 é o nosso quando o tempo é zero, né? A função quando o tempo é zero. Isso aí vem da ideia de exponencial. Ok? É só fazer uma revisão lá de exponencial que você vê isso aqui. Então, quando o tempo for zero, logo quando se retirou do fogo, usando aquela fórmula, né, que a função dt é a diferença entre a temperatura do corpo e do ambiente. Então, quando o tempo for zero, a temperatura do corpo é 100, que a água estava fervendo a 100 graus, menos a temperatura do ambiente, que é 30 graus. Ou seja, D0 vai ser de 70 graus, né? Então, como a gente definiu que existe uma constante A elevada a t vezes o D0, então dt vai ser igual a 70 vezes A elevado a t, ok? Aí a questão ela fala que cadê? Temperatura aqui, isso aconteceu 5 minutos depois de apagado o fogo, a temperatura ficou de 60 graus. Então, a temperatura do ambiente não mudou, né? A questão não fala que ela mudou. Então, a gente sabe que D5 é a temperatura que ficou, né, depois de 5 minutos, 60 graus, menos a temperatura do ambiente. Então, a gente sabe que D5 é de 30 graus. Então, escrevendo, a gente pode reorganizar assim, né, o D5. Ou seja, a gente sabe que D0 é 70, então o D5 vai ser 70A
A elevado a 5, olha, daqui, igual a 30, que foi que a gente descobriu que D5 era 30. Passando esse 70 para cá, a gente tem que A elevado a 5 é igual a 30 sobre 70, né? Simplificando, a gente tem 3 sétimos. Por que isso? Porque a questão quer 15 minutos depois. Então, o T vai ser 15. E a gente sabe... Então... Eu adoro colocar então. Então, a gente sabe... Como a gente sabe que A elevado a 15 é igual a elevado a 5 elevado a 3, né? Daqui a gente tem que... Como A elevado a 5 é 3 sétimos, a gente vai ter 3 sobre 7 elevado a 3, certo? Eu poderia calcular, mas eu vou deixar aqui. Então, vamos lá. Vamos organizar o D15. Então, a gente sabe, logo, D elevado a 15 vai ser igual a 70 vezes o A elevado a 15, certo? Ou seja, o D5 vai ser igual a 70 vezes A elevado a 15, é isso aqui, 3 elevado a 3 dá 9 vezes 3, 27. E 7 elevado a 3, como tem um 70 aqui, eu vou deixar 7 vezes 49, que eu posso simplificar. Ou seja, simplificando aqui, fica 10, 10 vezes 207, 10 vezes 27 dá 270, e aqui sobra o 49, que eu já fiz a divisão antes, se você fizer a divisão, dá aproximadamente 5,5. Portanto, né, a gente sabe que D5, portanto, a gente sabe que D15 vai ser 5,5. Mas ele quer a temperatura da água, né? Então, pegando a ideia que dt é igual à diferença entre a temperatura da água e do corpo, né? A gente sabe que dt é a temperatura do corpo menos a temperatura da água. Logo, a temperatura da água é igual à temperatura, é igual a dt, né? Aqui é corpo, não, é corpo, mais dc. Então, a temperatura da água vai ser os 5,5 mais os 30 que estava lá da temperatura ambiente. Ou seja, a temperatura da água vai ser aproximadamente 35,5 graus. Essa seria a nossa resposta. Ok? Me enrolei um pouquinho, mas é isso aí. Vamos para a próxima questão.